Olá, esse é mais um Talk Podcast Inteligentes aqui, onde você ouve boas conversas, bons bate-papos inteligentes, curiosos e que vão fazer você refletir sobre várias coisas. E hoje, com a minha convidada, nós vamos falar sobre saúde, sobre estética e sobre até a importância de se ter um equilíbrio no lado emocional ligado à cirurgia plástica. Você vai saber tudo isso com Andréa Aleixo. Olá, Andréia, seja bem-vinda aqui no Talk Podcasts. Prazer te receber. Olá, Og, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer muito grande poder falar da nossa essência, né, na verdade, do nosso propósito, porque que a gente veio aqui nessa jornada. Então, muitíssimo obrigada. Valeu, Andréia. Bom, antes de falar com a Andréia, vou só citar o currículo dela, que é bastante extenso. A Andréia é formada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, tem residência em cirurgia plástica em São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Cirurgiões Estéticos, Sociedade Americana e também integrante da Sociedade Ibero-Latina de Cirurgiões Plásticos. Além disso, ela é mãe e nesse tocante tem uma história muito interessante que marcou muita gente. Principalmente eu fiquei muito tocado com a história da Andréa porque eu sou ciclista, né, e tenho uma conscientização muito importante em relação a isso. A Andréa, ela é mãe da Emanuele Aleixo e se vocês se lembram, ela faleceu depois de um acidente de bicicleta, ela foi atropelada em março de 2021. E esse caso ela tinha, acho que, 21 anos. 21. 21 anos na época. E esse caso acabou inspirando a criação de uma lei estadual aqui em Mato Grosso do Sul, que é a Lei Emanuele, que estabeleceu o dia 10 de março como o Dia Estadual de Conscientização e Proteção ao Ciclista. E, apesar da gente tratar aqui no podcast sobre estética, sobre cirurgia plástica, eu quero começar com esse assunto, se a Andréa me permitir, Sem dúvida. para que a gente possa trazer essa importância, né, Andréa? Porque eu acho que tem muitos ciclistas pela cidade, o ciclismo é um esporte que muita gente gosta de praticar e a gente percebe que não é só pegar uma bicicleta, sair por aí, quer dizer, tem muito mais coisa para envolver. E eu queria saber, primeiramente, o que o caso da tua filha mudou na tua vida? Ela deu uma guinada no sentido de que a gente não sabia, na verdade a gente nunca sabe qual que é o propósito da gente, né? A gente vai pelo que você tem como essência e vai fazendo aquilo que mais flui dentro de você. E caiu no meu colo uma situação bastante adversa, né, com relação à ida da minha filha, só que, como em algumas situações a gente vê, não foi em vão. A vida dela está sendo usada, né? Tá sendo honrada essa ida dela De uma forma positiva. de uma forma positiva para que se evite outras pessoas irem da mesma maneira, né? Então, na situação, eu não entendi, sinceramente, por que do fuá todo, porque para mim foi muito grande, né, o impacto, mas foi um impacto muito grande para muita gente, assim, foi de uma maneira muito grande a situação. Eu acho que foi pelo fato de ela ter colocado nas suas redes sociais 5 minutos antes Que do ela estava acidente, ali no passeio, que ela era muito curtindo. grata a Deus por ter amigos que chamavam para programas saudáveis. E 5 minutos depois ela não era mais saudável. E não era uma coisa corriqueira dela, né? O passeio Não, de não, bicicleta. não. E ela estava muito feliz porque ela ia fazer esse Foi a passeio primeira vez, praticamente. com a amiga dela, sabe? Que eu não estava junto, aquelas coisas assim, muito. Nada acontece por acaso, né, Og? E assim, a comoção foi muito grande. Para mim, lógico, mas como aconteceu isso de uma maneira muito grande em termos estaduais, foi entrado com um projeto de lei para que fosse instituído nesse dia, né, lembrasse do absurdo de a pessoa não ter a liberdade de ir e vir em cima de uma bicicleta por conta de uma falta de educação de todos, né? Não é só do motorista, mas do pedestre, do ciclista, de uma maneira de trânsito geral. Então, foi levantada essa bandeira, foi sancionada essa lei, isso foi em abril, né? Foi entrado com a lei, e foi sancionada em dia 1º de julho
na ocasião, pelo governador. E, em posse dessa lei, várias pessoas entraram em contato comigo para tipo, se doarem da maneira como eles poderiam, né? Sim. Pessoas que faziam marketing. André, pode deixar que o marketing eu faço, né? Porque eu entrei... De divulgação da lei, de né? divulgação da lei. Não da exploração do caso em si. Não, da divulgação da lei. Porque como houve uma procura muito grande, eu falei, eu não vou deixar isso aí em branco. Eu fundei o Instituto Emanuele, que tem a intenção de intermediar a sociedade com o poder público no que tange ao trânsito, especialmente esse lado do ciclismo viário, né? Bom, acho que foi uma fatalidade que aconteceu. Realmente não se pode, nesse momento, apontar culpados, mas o que tem que ficar claro é exatamente a consciência, né? Eu, como ciclista, principalmente, que a gente deve, né, se proteger, porque quem sai com a bicicleta para a rua também tem que cuidar pelos outros, né? Porque a gente sabe que aqui em Campo Grande não existe um respeito muito grande, né, ao ciclista. A população está se acostumando a ver esse tipo de transporte no meio do trânsito, no meio das ruas. Então, essa lei serve exatamente para conscientizar sobre essa questão que é tão importante, né, Andréa? Está vindo aí alguma coisa bastante concreta com relação ao Instituto para ajudar nessa questão. Essa campanha, nessa campanha, assim. A ajudar no anel cicloviário, né, nas interligações entre as ciclovias, formação de novas ciclovias, até mesmo para fazer essas interligações, para que ocorra uma tranquilidade do ir e vir. E como você falou, não é só o motorista que é culpado das coisas. Muitas vezes o ciclista não sabe quais são os deveres dele. O ciclista também abusa, né? Às vezes, porque né? existem os direitos de todo mundo, tanto os direitos quanto os deveres. Então, as pessoas elas precisam ser educadas para saberem até onde começa a seara do outro, né? Então, esse é o papel do Instituto. Estamos aí para lançar um livro do Instituto, né? Não do Instituto, mas relacionado a isso para o Instituto, né? A verba vai ser totalmente revertida para a manutenção financeira do Instituto. Bacana. Bom, vamos falar então de cirurgia plástica, né? Que é realmente a temática aqui do nosso assunto. E eu tenho certeza que interessa a muita gente, porque eu duvido que não exista ninguém, né, nessa vida que não tenha, em algum momento da sua vida, pensado em fazer uma cirurgia por uma questão estética, para corrigir um problema, alguma coisa assim. Então vamos entrar nessa seara agora, né, André? Você, cirurgiã plástica, queria primeiramente fazer uma pergunta para você, o seguinte: as cirurgias plásticas hoje, elas são feitas em maior número por uma questão de vaidade, por uma questão estética, ou por uma questão correcional, de reparo de algum problema que incomoda aquela pessoa, uma orelha de abano, um nariz torto, uma correção mais que exige uma cirurgia um pouco mais profunda. Como é que você divide esses, digamos assim, as necessidades da cirurgia plástica? Og, essa pergunta é muito inteligente sua, e eu gosto muito de falar que, assim, quando a gente fala em cirurgia estética, soa fútil, soa pejorativo no sentido não positivo, né? E eu acho, a minha concepção, não é que eu acho, é a minha certeza de cirurgia plástica é de correção, sempre. Entendeu? Às vezes, fala assim, mas colocar uma mama, uma prótese de mama é estético? O que vai colocar? Não, você está corrigindo o psiquê da pessoa, porque aquilo ali é corretivo. Porque por algum muito mais motivo, emocional, lógico. Sim. Na verdade, você está organizando. Sabe aquele lance, vou fazer uma analogia muito... Não sei se feliz, mas eu imagino que sim. Sabe quando você decide estudar no seu quarto, no seu ambiente de estudo? Eu, Andréia, não dou conta de estudar quando a minha mesa está bagunçada. Aí, e quando ela está organizada, eu tenho um flow, entro num flow. É a mesma coisa na cirurgia plástica. Você não consegue performar da sua melhor maneira se alguma coisa está te incomodando.
Entende? Então, como eu falei da mama, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de performar em termos conjugais, em termos relacionais, né, com outras pessoas, Sim. porque ela se sente menor. Não que ela seja, mas ela se sente, isso é problema dela e tá tudo bem. E é isso que a cirurgia plástica vem. Então, para mim, qualquer cirurgia é reparador. Ela está reparando um problema da pessoa. Problema emocional, né? De repente aquela Dela. pessoa se sente travada em colocar um biquíni, usar um decote, ou frequentar uma festa, alguma coisa assim. E isso muda a vida dessa pessoa, Eu tive um né? paciente, Og, que ele tinha um nariz bastante adunco, ele era bem grande o narizinho dele, e ele era um cara que precisava palestrar. E ele tinha uma vergonha daquele Se nariz. sentir incomodado. Você imagina, por mais que ele tivesse uma boa oratória, uma boa dicção, uma presença em palco, ele se travava, porque ele não sabia o quanto aquele nariz estava chamando mais atenção do que o que ele tinha de conteúdo. E isso, às vezes, quer dizer, cada cabeça dele, mas a energia que ele passava no palco... Tirava o desempenho dele. Porque ele não conseguia encantar, porque ele não era encantado com ele. E quando aquilo lá passou a não ser um problema para ele, porque uma coisa é quando ele chama a atenção. Se chama atenção por ser bonito, ninguém vai reclamar. Agora, se chama atenção por ser feio, né? A pessoa... Então, quando ele não chama atenção, é o melhor. Sim. Porque não é aquilo que tem que chamar atenção. Lógico. E era o que ele pensava que chamava. E por causa disso ele não performava da melhor maneira. Depois que foram feitas as cirurgias, né, alguns procedimentos dele, André, olha, meu Deus, como a minha vida mudou. E não mudou nada, ele se mas soltou ele mais mudou. E se transformou numa outra exatamente, pessoa. Exatamente. Então, para mim não existe cirurgia estética. É só reparadora. Quer dizer, e as pessoas realmente... você sente uma mudança muito grande, como você disse dele. Acho que principalmente com as mulheres, talvez, né? Que eu acho que é o teu maior público hoje, mulher? Ou homem e mulher hoje estão se equiparando em termos de procura pela cirurgia plástica? De 20 anos para cá, que é o tempo que eu tô no mercado, eu tinha em torno de 25% homens, 75% mulheres. Tá mais ou menos no 50-50, sabe? Tá mais ou menos. Ainda tem um pouquinho mais de mulher, né? Ainda tem. Mas você vê homens, né? Porque um pouquinho atrás você não via homens se incomodando com o corte da barba, com o cabelo, não se incomodava com sobrancelha, não fazia unha, porque isso não era coisa de homem. Só que não, né? Então é a mesma maneira, é o lance de performar. Né? Então eu falei do nariz, que isso aí já era um público que vinha normal, né? A orelha, né? Às vezes a orelha abana. Só que assim, gordurinhas no corpo, agora... Ninguém ligava muito antes. Não, Hoje eles não vinham mundo... tanto por conta disso. Hoje não. Da mesma maneira que eles... tem que fazer minha unha, porque eu não tô gostando. Eles vão lá e arrumam também uma bolotinha, né? Tem um excessozinho gordurinha aqui, ali. Que tá incomodando. Eu acho que precisava fazer. Porque, sabe quando a gente coloca... uns excessos aqui. A gente coloca... Você vê homens, às vezes... Normalmente, homens não têm muita cintura, né? É normal o homem ser mais retinho aqui. E quando tem uma bolotinha de gordura, ela A famosa pochete. A pochete. Ela pula. Né? Então, quem usa, né, roupas um pouco mais apertadas, que que marcam muito. Atualmente, o lance, né, do ubersexual, do metrosexual e qualquer... roupinha mais justinha. São mais justinhas, que mostram mais a essência da pessoa como matéria, né? Então, isso salta aos olhos de quem tem esse cuidado. É quase que um asseio, né? E não altera nadinha a masculinidade de uma pessoa dessa. Ao contrário, eu acho que é a pessoa que se cuida, né? A procura do homem hoje é mais pela lipoaspiração, para tirar esses excessos de gordura? Ou está mais ou menos equilibrado entre uma correção no nariz, papada também, eu acho que incomoda muita gente. É o que está incomodando. Tem de tudo ali, praticamente. Rosto, dependendo da faixa etária, aí começa o rosto. Tira a pálpebra, a bolsa embaixo dos olhos. O rejuvenescimento facial, né? A pessoa que está acostumada a se olhar no espelho e tem uma crítica, uma autocrítica, ela
sabendo que tem à disposição algo que pode atrasar um envelhecimento ou assim, retardar ou ajudar a rejuvenescer, ela lança mão disso, sem dúvida. Uhum. Qual foi o caso que você já pegou, por exemplo, de homens assim, que você olhou e falou, nossa, esse aqui vai dar trabalho? Você lembra de algum assim que foi mais específico nessa questão? Não. Olha, homem não me dá trabalho. Não, menos que mulher. Não, muito menos. Homem e as mulheres que sabem o que querem, homem normalmente sabe o que quer. É igual, eu penso um pouco, eu tenho um pensamento um pouco masculino também com relação, por exemplo, a ir ao shopping. Eu não gosto de ir ao shopping, eu não gosto. Eu vou ao shopping quando eu sei que só tem a loja no shopping e eu entro, compro e saio com a mesmo pé, quase ida e vinda. Uhum. Não consigo fazer zigue-zague. E homem é igual, eles são assim. Entra, vai numa loja, compra o que quer e sai. Sabe? Quando muito, vai ao cinema. Se tiver em Ou outra, melhor. Tomar um café, alguma assim. coisa nesse sentido. Então é muito. E no consultório, a gente não é diferente, né? As pessoas que são mais diretas, sabem o que querem, num sentido assim. Olha, tá me incomodando isso, como é que faz para tirar? É assim, assim, tá? Que dia que eu posso operar? Assim. Tanto é que quando eu sei que tem homem para atender, a minha funcionária já sabe que eu vou ficar as 2 horas que eu reservo para minha consulta, em 1 hora já acabou, quando é homem. Uhum. Porque é muito. Eles já vão decididos já o que fazer. Já tá bom, eu sei o que é isso aí, tá? Quanto para que dia que pode, acabou. Tipo, não tem mais mesmo o que conversar, porque não tem dúvida. Sim. Ele já vem com e mulher é mais detalhista, e como é que acontece, e será que eu posso fazer isso, e não sei o quê, e conversa. E tem umas que têm menos certeza ainda das coisas, né? Tem pessoas que vão para querer saber se a gente pode ajudar numa avaliação, enfim. Aí aumenta mais o tempo de consulta, mas cada um com o seu, né? Mas o que dá menos trabalho para mim é homem. O que a mulher tem mais procurado hoje nas cirurgias para fazer as reparações ou as correções? Em praticamente 100% das cirurgias tem lipoaspiração. De qualquer local. Por exemplo, eu vou fazer uma mama, eu costumo fazer lipo ao redor da mama, porque sempre tem um pouquinho de gordura que pode melhorar, né? Então, eu falo assim, na verdade, eu pinto um quadro que é a mama, mas se eu não puser uma moldura bonita, esse quadro não vai ficar bonito, né? Aí você precisa tirar os excessos que estão ali em volta daquela mama. Porque ela tem que aparecer. Não foi a mama, para mim, faz parte do tórax inteiro. Então, o tórax tem que ser harmonioso, né? Então, quando eu faço, por exemplo, uma cirurgia de rosto, é igual quando você também vai fazer, vai para uma festa e na maquiagem, você faz uma maquiagem, se você não faz o cabelo, não faz sentido. Fica estranho, né? Fica estranho. Então, é a mesma coisa, né? Quando eu faço a cirurgia de rosto, normalmente tem lipinho de papada, né? Quando eu faço cirurgia de abdômen, tem lipoaspiração. Quando eu faço cirurgia, em qualquer cirurgia, na verdade, eu faço uma lipinha em algum lugar, porque eu uso a gordura estrutural. Outra coisa que eu vou falar bastante sobre isso, porque está bastante em voga a gordura estrutural, que é uma gordura onde a gente consegue separar a água e o óleo, né? Tira a água e o óleo da estrutura de gordura. Então, a gente fica com um material praticamente a estrutura de gordura. E ali vai bastante célula-tronco do próprio paciente, que vai melhorar o local onde vai ser enxertado. Então, em todas as cirurgias... Vai entrar mais em detalhes nessa questão. Tá certo. Muito importante. Então, quando não faz parte da cirurgia, como na mama, né? Fazer um pouquinho de lipo. Quando não faz parte a lipoaspiração, eu faço em algum lugar, porque eu preciso, eu uso dessa gordura estrutural para meio que dar uma abençoada no tratamento que eu fiz, né? Às vezes na orelha, às vezes no nariz, quer dizer, não tem nada a ver fazer lipo, né? E fazer o nariz. Mas eu uso a gordura e coloco um pouquinho por causa da célula-tronco, que vai dar o que precisa. Tipo assim, é como se fosse
uma bênção, né, que eu dou Sim. quando eu coloco a gordura estrutural ali. Então, Bacana. lipoaspiração é a cirurgia que eu mais faço. Doutora Andréia, como é que você lida com aqueles casos, por exemplo, de pacientes que chegam para você, eu quero, né, não é questão do preciso, eu quero fazer uma lipo, eu quero mexer no nariz, eu quero mexer na orelha, e você como profissional olha e fala, mas você não precisa, não tem o que mexer. E a pessoa muitas vezes fala, não, eu quero, eu vou pagar e tal. Como lidar com esses casos onde o profissional vê realmente que não há necessidade de uma cirurgia? Como é que você consegue trabalhar esse convencimento, às vezes, do paciente? Og, assim, por exemplo, tem paciente que quer fazer o nariz, né? O nariz não dá nem pra gente falar demais, porque assim, ou ele é muito pequeno, ou ele é muito grande, ou ele é muito adunco, ou ele é muito... Enfim, ele tem alguma coisa que pode ser melhorado, né? Se for desse tipo assim, eu falo, ó, a indicação, você quer exatamente o quê? Aí a gente desenha, ele fala, não, é exatamente isso que eu quero. Para fazer isso, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Ah, não, mas aí eu quero uma cirurgia, só que eu quero ficar com o nariz do fulaninho de tal. Né? Aí eu falo, como é o nariz do fulaninho de tal? A gente vê a foto. Falei, ó, esse nariz com o teu rosto não vai Não combinar. combina. Lógico, Ele tem que ter não... uma harmonia, né? Porque Sim, senão... porque existe a perfiloplastia, né? Existem as proporções, existem as Sim. proporções faciais. Então, por exemplo, bom, deixa eu terminar esse pedaço aqui. Não, mas eu quero que fique assim, né? Aquela coisa, eu falo, olha, eu não vou fazer seu nariz. Porque isso daí, ele Foge ao padrão. não é um nariz perfiloplasticamente aceitável. E se eu fizer, eu vou estar fazendo alguma coisa que não é correta em você. E aí fica a tua assinatura ali, né, Sim, na verdade. E assim, não vou. Aí, né, se não houver um ok, tá tudo certo, mas eu não vou fazer aquele nariz. Né? E tipo, fazer o que eu quero em detrimento do que o paciente quer, isso eu também não faço. Falei, ó, você não vai ficar feliz com o meu resultado, então é melhor você procurar outra pessoa, porque esse tipo de cirurgia eu não vou fazer. Entende? É assim, simples assim, né? Vamos falar agora dessa questão da gordura estrutural que você falou. Queria que você explicasse melhor pra gente. Você retira uma gordura do corpo de quem você está operando e transforma essa gordura numa coisa, digamos assim, mais saudável? É isso? Explica pra gente. Cara, isso é muito legal. A gordura estrutural é o seguinte: eu faço. A maioria das pessoas tem local para retirar a gordura, que não gosta, né? Ou na cintura, ou embaixo da barriguinha, ou na coxa interna, ou no braço, enfim, qualquer lugar. Então a gente vê aonde a pessoa quer retirar a gordura. E essa gordura, na gordura, você tem, além da célula de gordura, você tem células tronco do paciente. Nasceu com ele. Né? Mas digamos, por exemplo, que essa célula tronco está no braço. Eu tirei a gordurinha daqui do braço e está armazenada. Para retirar, eu coloco um pouco de material, né? Eu ponho soro, eu ponho anestésico. Então, vai um pouco de água, né? Sim. Material. Você dá uma tratada naquela gordura de massa. Eu coloco água para quando eu for retirar, não vem com sangue, não vem com sangue. A gente faz uma compressão química e física nos vasos sanguíneos para não ter perigo de ficar lesando e ficar roxo e ficar feio, assim, doído, enfim. Tem uma maneira, né? E põe um pouquinho também de anestésico para ajudar na dor. E aí fica praticamente zerado de dor. Então, tá, eu tenho um material, aqui, digamos, aqui dentro desse copo, tem gordura que eu acabei de retirar. Só que dentro dessa gordura, desse material lipoaspirado, tem água, que eu injetei, tem o óleo da gordura, que algumas gorduras, algumas células, elas quebram, elas estouram, e aí o conteúdo, ele sai, né? Então, a gordura, né? É um óleo mesmo. Sim. E tem a estrutura de gordura, a célula totalmente intacta. Então, a gente passa... É mais passa... compacto, assim, mais ou menos.
Ela é certinha, ela não é estourada, é uma célula de gordura, né? Então, a gente vai tratar, vai colocar isso daqui em pipetas, a gente coloca em centrífuga, adiciona alguns produtos, né, já orientados por um colega lá de Nova York, que eu sigo faz muito tempo, a gente esteve lá e ele nos ajudou a entender essa tática cirúrgica, que é structural fat grafting, que é enxerto de gordura estrutural, e é desse jeito que ele fazia, desde há 20 anos, né? Então, eu faço isso desde então. E atualmente, as pessoas estão entendendo disso daí um pouquinho mais, de uma maneira mais escalada, né, do que antigamente. Muitos cirurgiões, muitos colegas entendiam essa gordura retirada igual à gordura tratada, né? A gordura tratada, como eu estava falando, a gente retira o óleo e a água, e fica somente a estrutura de gordura. E essa estrutura de gordura é como se fosse uma pastinha. E lá, além da estrutura de gordura, tem muita célula-tronco. Essa estrutura de gordura, né? Cheia de gordura, essa gordura estrutural, ela é enxertada onde eu quero. Bumbum, rosto, né? Para dar preenchimento. Para fazer preenchimento. Então, eu posso fazer uma harmonização facial, que é o que o pessoal tem falado muito atualmente, ao invés de fazer com aloplásticos. Com ácido hialurônico, que é mais está em moda hoje. Que é um aloplástico, que é um produto industrializado, quer dizer, você vai colocar dentro de você um produto que foi industrializado, não é Sim, não é um enxerto autólogo, né? Ele é um produto que ele não sofre a necessidade de ser extirpado, retirado, né? Mas é um produto que é industrializado. Então, ele não tem a magnitude de um produto seu, né? Uma coisa é a gordura, que você pode usar como um preenchedor, como o aloplástico. Outra coisa é essa mesma gordura tá lotado de células-tronco e você usar como preenchedor. E esse preenchedor, ele vai, dentro do local onde você colocar, a célula-tronco, ela tem o poder de liberar mais de 200 fatores de crescimento. Então, quer dizer, serve como de uma fórmula de rejuvenescimento. Isso ajuda no rejuvenescimento? Super ajuda. Então, eu quero que você entenda o paralelo entre uma pessoa que fez harmonização facial, por exemplo, com um aloplástico, que é ácido hialurônico e afins, e uma pessoa que fez uma harmonização facial com gordura estrutural. Não é a gordura lipoaspirada, é a estrutura de gordura retirada, né? Você entendeu? Então, assim, você fazer com a gordura estrutural, você tem a célula-tronco junto. Então, é como se eu estivesse enxertando uma terra cheia de fertilizante. Fazendo um transplante de medula, por exemplo, como se fosse quase a mesma coisa. Você pega a gordura e vai colocar, né? Então, você vai fazer, digamos, colocar aqui assim para dar uma rejuvenescida nesse local. Aquela célula de gordura que era tranquila, ela estava repousada no local onde foi retirado, ela, de repente, se vê num local onde ela não reconhece. Aí lá, ela entende, porque é uma célula inteligente, é uma célula-tronco. Ela entende que naquele local está faltando lubrificação, está faltando umidificação, está faltando vascularização, está faltando um monte de coisa. Ela começa a fazer uma reforma geral nessa Ela não vai ficar quieta, ela vai começar a liberar os fatores de crescimento. Fator de crescimento para aumentar o turgor da pele. Fator de crescimento para aumentar a vascularização. Fator de crescimento para... E esses fatores vão estimular o que eles servem para. Super interessante isso. É muito interessante. E assim, então você faz hoje uma harmonização facial com a gordura estrutural e aí você acompanha, daqui a um ano, ela vai estar com a mesma feição da harmonização, com um plus de mais corada, o viço melhor.
hidratada, você vê é nítida a diminuição de rugas finas, porque a ruga fina é próprio de pele seca, né? Você vê uma terra seca no Nordeste, ela fica cheia de aqueles wrinkles, né? Aqueles ranhuras. Sim. A pele não é diferente, é que a gente olha de uma maneira macro, mas se você for na maneira Leva um micro, microscópio, você vê que e ela tá você vê toda, que né? está lotada. E isso aí é totalmente melhorado. Então, eu falo, caramba, como que Deus age, né? Porque a célula, nós temos Deus dentro da gente, e essa célula ela é totipotente, né? Então, ela tem a capacidade de organizar o desorganizado. Quer dizer, ela é muito mais eficaz do que os tratamentos feitos hoje com ácido hialurônico. Ah, bien sûr, sem dúvida. Sem dúvida. Você tem a mesma resposta com isso a mais. Que o ácido não vai fazer, porque existe a limitação tecnológica, né? Que, na verdade, e a gente não está brincando de Deus, a gente está colocando um pedaço de Deus em outro local para ele reorganizar aquilo lá, porque a célula-tronco, ela tem essa totipotência, né? Ela faz o que precisa ser feito para aquele local ficar próspero. Então... Em alguns casos, doutora, o ácido hialurônico ele precisa ser, o tratamento precisa ser refeito de tempos em tempos, né, para que seja mantido aquele aspecto e tal, digamos assim, de novo da pessoa. Com a gordura estruturada, isso também ocorre? Ou não? A partir do momento que você colocou a gordura, você não precisa, por exemplo, enxertar mais gordura de tempos em tempos? Não falaria dessa maneira. Porque, assim, o ácido hialurônico, como um produto industrializado, ele tem o tempo e é absorvido. É uma validade, digamos assim. Por isso que as pessoas repõem, né? Falam, eu estou precisando colocar mais porque deu uma diminuída e tal, não sei o quê. E tá tudo bem, é do jeito que é esperado. É o que a medicina preconiza. A gordura estrutural, teoricamente, ela não faz isso. Só que você continua envelhecendo. Não é por ela ter diminuído, mas Entendi. você foi absorvido. Sim. Né? O envelhecimento, o que o envelhecimento faz? Ele diminui a derme, ele diminui a musculatura, né? Eu até fico falando, gente, a gente precisa fazer muita ginástica, porque a gente faz no rosto, no corpo todo, a gente tem resultado, né, o músculo, precisa fazer no rosto. A gente precisa fazer no rosto, para a musculatura não ir ficando fininha, porque à medida que você vai envelhecendo... Exato, eu tenho que ficar fazendo careta. Fazendo careta na frente do espelho, isso ajuda. Sorrindo bastante, quanto mais você sorri, mais você usa muito mais músculo, né? Então, assim, não existe nada mais antigo do que 1 minuto atrás. Olha só que interessante. Né? Boa colocação. Não existe nada mais antigo do que 1 minuto atrás. Então, você continua envelhecendo. Então, não foi o fato da gordura ter absorvido e isso não ocorre, porque uma vez ela pegou, ela pega. Entende? Ela vai ficar ali. Ela não vai ser absorvida, né? E a gordura estrutural, o índice de pega é mais de 90%. Então, tudo que você praticamente colocar vai se manter. Só que você continua envelhecendo, né? Você não vai parar no tempo. Os seus ossos vão afinar. Você vai diminuir a conformação. O globo, né, o local onde fica o seu globo ocular, ele vai aumentar. Então, você vê um crânio de uma criança, o local, né, onde tem o globo ocular, ele tem um tamanho. Tem uma dimensão. Quando ele envelhece com relação à proporção do resto do corpo, do crânio. E quando a pessoa vai envelhecendo, pega de um velho, é muito maior em relação ao resto do rosto, né, do resto dos ossos. Há uma série de modificações. A gente não conseguiu descobrir a fórmula do rejuvenescimento. A gente consegue prolongar um pouquinho mais, adiar um pouco mais o envelhecimento, né? Mas é impossível não sofrer, não passar por esse processo, né? Por hora entendeu? Por hora você tem de... aceitar que a gente vai envelhecendo. A gente vai envelhecendo e está tudo bem, faz parte. O importante, e isso que você acabou de falar, é muito abstrato e ao mesmo tempo muito concreto para mim. Porque se você não se entregar ao envelhecimento, porque o envelhecimento está na cabeça. Sim, com certeza. Entende? E se você se entrega, por exemplo, se você se entrega ao envelhecimento, você vai absorver aquilo para você e você vai entender que aquilo faz parte da sua vida.
vai se revoltar ou não, né? Mas você vai entrar no mindset daquelas pessoas. E o que a maioria dita não necessariamente é a verdade, né? Jesus veio e ele falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A pessoa que envelhece, ela tem vida em abundância. Só ela decidir que está abundante. Sim. E a maioria das pessoas entendem que entrou num pico e começou na escassez. Tipo assim, tô velho já para isso. Só o fato de trabalhar isso na cabeça já contribui, né? Exatamente. Né? O velho, tem muita gente jovem de idade com a cabeça ultra velha. Sim. Né? E se entregando às situações. Logo no começo assim, da minha vida, né? Eu já era cirurgiã plástica e as pessoas falavam... Eu sempre fui magra, nunca fui gorda. Mas as pessoas falavam assim... Aí eu estava grávida. Aí falou, você vai ver. Quando você tiver neném, ele tiver grande, depois ele sair, sua barriga vai ficar flácida, vai ficar feia, horrorosa. Aí eu falei, tá bom. Né? E tudo bem, eu não sabia, né? E eu imaginei que realmente fosse, né? Uma bexiga que vai murchar, vai ficar flácida, tudo certo. Só que não. Depois de 2 anos de ter tido neném, a barriga volta totalmente pro lugar. Existe uma diferença de uma barriga de uma pessoa que já teve uma gravidez que veio a termo e de uma pessoa que nunca teve. Só que isso não determina a beleza da barriga da pessoa. Aí o que acontece? Mas quando você tiver o segundo... Porque não ficou feio. Aí depois... não, mas quando tiver o segundo, você vai ver. Aí eu tive segundo. São os mitos, né, da gravidez. E tem gente que compra isso e leva pra vida, tá? E aí acaba ficando, né? Porque se entrega, não vou fazer nada porque eu sei que já vai ficar assim mesmo. Aí não ficou, não, mas quando você tiver o terceiro... Eu tive o terceiro e não ficou. Aí o que eu já ouvi, e inclusive li em livros, falando assim... Olha, me falaram que eu ia, depois de gravidez, eu ia ficar gorda e eu não ia mais recuperar. E eu tô até agora lutando. Faz 10 anos que o meu filho nasceu e eu tô 40 quilos mais pesada do que eu deveria por causa da gravidez. Só que não. É você que comprou aquilo lá. Alguém com alguma autoridade falou e você absorveu e não entendeu a magnitude da tua essência, que você é imagem e semelhança do Criador. Você é simplesmente o filho do dono do mundo. Você é abundante, você é próspero. E nada diminui o teu tamanho, nada pode te diminuir, nada pode te fazer parar. E se tem alguém que consegue ter 70 anos, 80 anos e tá dando um show, não é você que não consegue. E aí a gente até conhece algumas pessoas, mulheres principalmente, que têm filho. Quando você vai encontrar novamente 2, 3 meses depois, ela tá com o mesmo corpo, né, de antes, né, de vir à maternidade. Aí você percebe que porque aquela pessoa malha todo dia e tal. Não necessariamente isso. É a pessoa que parece que não se entregou, né, àquela situação de acomodação, não se acomodou. Agora eu sou mãe, então eu posso relaxar. Não, acho que não deve ser assim, né? As pessoas têm que manter essa autoestima elevada, né? Eu penso, na verdade, Og, que se você se conectar com o teu divino, você entender que você está aqui em um propósito maior, você não vai se dar o luxo de não levantar todo dia com entusiasmo e fazer o que tem que ser feito. Quem pensa desse jeito não vai se entregar nunca. Porque você não pode se dar o luxo de ficar doente, você não pode se dar o luxo de ficar como se fosse um luxo, não é um luxo. Mas assim, como você não pode se dar o luxo de falar, não vou fazer exercício por causa de, sei lá, tô com gastrite, eu tô com problema. Não, né, você tem que separar as coisas, porque uma coisa é a tua fortaleza física,
outra coisa é sua fortaleza mental, outra coisa é sua fortaleza espiritual. E você tem de trabalhar diariamente para que todas as suas fortalezas, elas sempre andem para frente, porque você está promovendo riqueza, tanto para você e para as pessoas que estão perto de você. Se você não promover riqueza para você, o teu entorno não vai ser Também rico. não vai ser rico. Rico em todos os sentidos, né? Doutora Andréia, você falou da utilização da gordura estruturada e tal, que ela tem muito mais eficácia, né, na maioria dos casos. Agora, os riscos, dá para a gente avaliar, por exemplo, em relação, por exemplo, à aplicação de ácido hialurônico nas harmonizações faciais, existe um risco equivalente com o uso da gordura estruturada ou ela traz essa tranquilidade tanto para o paciente quanto para o profissional? Risco é o mesmo, tá? Você tem o mesmo risco de uma pessoa. A pessoa tem que ser muito bem habilitada, né? Porque ela está Isso quem fazendo está fazendo um a aplicação. procedimento, é um procedimento invasivo, né? Um é cirúrgico, outro não é cirúrgico, né? Então, você tem que ser uma pessoa bastante habilitada, capacitada. Porque qualquer um dos dois, se for colocado em lugar errado, diferente, e entrar, por exemplo, dentro de um vaso, pode provocar, e a gente já viu muita coisa que chega para a gente depois arrumar, né? São pessoas com grandes necroses em rosto. Né? Então, assim, tipo, tá muito na cara, né? A pessoa não tem como colocar uma roupa. A gente não usa burca, a gente não usa burca aqui, né? Sim. Exatamente. Então, agora, eu diria que um plus, né, que eu enxergo na gordura estrutural é que você não está colocando algo industrializado dentro de você. Você tá relocando uma gordura que você não gostava num canto, na pochetezinha, né? Ou na coxa interna. E você está colocando ela, está sendo reutilizada de uma maneira que vai te beneficiar no sentido de rejuvenescimento. Por quê? Porque além de ele fazer o que o ácido hialurônico faz, que é você melhorar, às vezes, os contornos, né? Os contornos, melhorar algumas coisas sem alterar as proporções faciais pessoais de cada um, você tem a célula-tronco sendo enxertada junto. E a célula-tronco, por exemplo, em pessoas que têm um bocado de mancha senis, mancha que aparece com a idade. Antes ela tinha a pele bem lisinha e branca. Depois, com o tempo, por causa das intempéries, o tempo mesmo, né? A gente vai às vezes aparecendo algumas manchas. E você vê, daqui a um ano, depois desse tratamento, essas manchas às vezes sumirem totalmente, às vezes melhorarem muito, a ponto da pessoa falar: André, eu estava até pensando em fazer um peeling e nem vou precisar mais, porque a minha pele ficou muito melhor. Para resolver outro, acabou resolvendo mais de um problema. Por causa do plus, porque existe a célula-tronco, entendeu? Então, assim, eu não vejo nem comparação entre esse material do material aloplástico, né? Em termos de benefício. Porque os dois vão entregar a mesma coisa, que é essas alterações que você já estava procurando, que são, né, às vezes, melhora a mandíbula, às vezes... Né, enfim. Agora, esse rejuvenescimento é só a gordura estrutural que pode te entregar. Bom, mas eu posso, por exemplo, você pode usar a gordura de uma pessoa em outra, já que tem célula-tronco ali, é possível isso? Tem que medir, testar a compatibilidade e tal? Funciona, não funciona? Como é que é nessa questão? Nossa, que pergunta interessante. Zero de possibilidade. Zero. Não pode? Não, porque é um transplante aí, né? Eu vou fazer um transplante heterólogo, de uma pessoa para outra. Né? É igual eu pegar o rim de uma pessoa e colocar em outra. Não é difícil? Tem que ver super compatibilidade. Um monte de questões. Nem pensar. Na hora cirúrgica, naquela hora mesmo a gente faz retirada da gordura, a gente trata, né? Eu tenho uma equipe que já está acostumada, porque, como eu falei, faz 20 anos que eu tenho feito, e agora está entrando na graça de todo mundo, inclusive dos colegas cirurgiões. A gente olhou bastante caso agora nos últimos congressos, né? A gente foi até chamado para fazer a apresentação dos nossos casos, porque é uma coisa que eu já faço há muito tempo, né? E
e eu tenho muitos bons resultados, né? Então a gente tem agora zero da possibilidade da gente ficar trocando. Fora que é o seguinte, não precisa, né? Todo mundo tem um pouquinho de gordura e que dá para ser feito. Não vai precisar usar de outro para poder fazer isso. Não, de jeito nenhum. E a gente lá no começo, Og, a gente usava muito para pessoas. É porque agora não aparece tanto, nem aparecia mais no serviço da gente lá em São Paulo. Pessoas aidéticas que vão ficando muito consumidas e elas ficavam bem cavadas, né? Às vezes de um lado muito, só, né? E a gente repunha e ela ficava assim apresentável para ela não se sentir tão não pertencente à sociedade, entende? Então isso a gente já faz há muito tempo. E a gordura estrutural não é simplesmente retirar a gordura e reposicionar. Senão você, como o pessoal fala, André, vai absorve. Mais de 60%. Por quê? Porque mais de 60% era água e óleo e não era gordura. André, para a gente caminhar para os finalmente aqui, podemos dizer que a cirurgia plástica, de uma certa forma, ela acaba impulsionando, ela auxilia, por exemplo, ela impacta muito fortemente nas questões emocionais das pessoas, impacta, na verdade, positivamente, assim. Traz um crescimento, né, que não é só estético, é emocional, a questão da autoestima e tal, mexe realmente tão profundamente assim com as pessoas? Mexe profundamente. Tem paciente minha que fala, Andréia, eu sinto que você é para mim quase uma psicóloga, porque quando eu passo por você, eu sinto a minha vida fluir de uma maneira muito, muito positiva. Por quê? Na verdade, foi o que foi feito nela, a alteração que estava atrapalhando a performance dela, fez com que ela se destravasse e ela performasse diferente, entendeu? E isso aconteceu por causa da cirurgia plástica. Qualquer procedimento. Então, o que eu penso, na verdade? Eu até gosto as pessoas falam assim, André, eu gostaria de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você fala assim, ó, você está fazendo exercício físico? Como é que tá o seu dia a dia? O que é que você faz para você? E o que é que você está vindo me pedir? Porque, assim, tem coisas que eu posso te ajudar e tem coisas que é só você que pode fazer. Por exemplo, não adianta você fazer uma lipo e a pessoa não cuidar de alimentação ou do próprio corpo através de exercício físico, vai voltar tudo de novo. Sim e não. Eu vou te responder. Eu já vi alguns casos que aconteceram isso. Então, se a lipo for mal indicada, isso acontece. O que é uma lipo mal indicada? É aquela pessoa que está toda gordinha e ela quer ficar com o abdômen trincado. Trincado ou então baixo, né? E a pessoa vai lá e faz a lipoaspiração. Só que ela não está com distrofia, ela está com a lipodistrofia, ou seja, aquela gordura extra. O que é uma gordura extra? Sabe quando você tem uma bolinha embaixo do umbigo? Aquilo é uma gordura extra. Sabe quando você tem uma papada que não faz... Você todo é magro, mas tem uma bolota de gordura aqui? Aquilo é uma gordura extra. Sabe quando você tem, às vezes, aqui, você vê que o braço da pessoa é gordo, o resto dela tá todo normal, mas ela tem uma bolota. Tem uma bolota aqui. Superdimensionado. Aquilo é uma distrofia. Aquelas pessoas que é toda certinha e tem uma bolota no quadril. Ou então aqui, a pochetinha. Você vê que o homem, né, aparece muito no homem por causa da roupa, né? Você vê que o homem tá todo certinho, mas tem uma pochete. Aquilo é uma distrofia. Por exemplo. Então... Se eu retiro essa gordura, que é uma distrofia, você pode engordar 20 quilos. Você vai ser um gordinho sem pochete. Você vai ser se eu tirei o teu culote, não é engordamento, o que você engordou da tua perna. É o extra, aquela bananinha que tem embaixo do bumbum, ou então, assim, na coxa interna, tem gente que tem uma gordura aí. Então, se eu tiro a distrofia, então você pode aumentar engordar de peso o que for, mas você não vai ter aquela bolota lá. As pessoas que voltam, fazem a lipo e tal, e voltam tudo de novo, fizeram errado. Sim, sem dúvida, porque foi indicado de uma maneira errada, entendeu?
às vezes, pessoas ficam estereotipadas depois de cirurgias de lipoaspiração, de terem tirado bastante aqui, mas você vê que a perna é gordinha, o bumbum é gordinho, aqui tá gordinho, mas aqui tá seco. Aham. Não foi bem indicado. Isso é certo. Por quê? Porque existe um coxinha adiposo em todo o corpo e ele tem que ser mantido. Porque senão ela vai engordar e fala, pô, mas eu perdi. Por quê? Porque aquele coxinha engordou. E o que é engordar? É uma célula que tinha uma circunferência, ficou 10 vezes maior. E se tem 2 células, é um tanto de coxinha. Se tem a mesma célula gordinha, o coxinha aumentou. Diferente da distrofia, que você tem, além do coxinha adiposo, normal da pessoa, porque todo mundo tem, você tem um extra de gordura. Aquele extra de gordura que está fazendo aquela protuberância, aquilo é retirado. E você pode engordar o que for, mas vai engordar o coxinha adiposo, que é o normal. Entende? Então você não perde quando você faz uma lipo bem indicada. Então nunca perde cirurgia. Eu não me lembro, você fez outra pergunta que eu ia falar também. Não, mas eu acho interessante isso. E eu queria saber o seguinte: o que você diria hoje para aquela pessoa que sente que precisa fazer uma cirurgia plástica ou correção, para melhorar alguma coisa que ela quer melhorar no seu corpo, mas tem medo? Medo do risco, medo da anestesia, medo da cirurgia, porque já viu por aí alguns casos onde a pessoa foi sedada ou foi anestesiada para fazer uma cirurgia e não voltou. O que você diria para essas pessoas? Og, é assim, ó. O que eu penso da cirurgia plástica? Eu sou um instrumento de Deus. André, você é um instrumento de Deus. Todos nós somos, só é a gente se autorizar a ser, né? Então, nós somos fonte de água viva que, por a gente, ele se manifesta. Então, o que eu penso da cirurgia plástica? Porque eu tenho essa habilidade. Eu fui habilitada a fazer procedimentos de cirurgia plástica. Pessoas que precisam fazer um procedimento, elas têm de ver exatamente o que elas são. Elas estão cumprindo todas as situações para ela externalizar a abundância que existe dentro dela. No corpo, na mente. Ela já come bem, ela tem um cuidado pessoal, né? Por quê? Se a pessoa entender, vou reformular, se a pessoa entender que ela é um templo, aonde habita um espírito e Deus está dentro dela, ela vai entender que esse templo ele precisa ser muito bem cuidado, porque ele não é ela, ele é dele. Então, tudo que ela puder proporcionar para uma melhor habitação do Espírito Santo, de Deus dentro dela, se ela pensar dessa maneira, ela vai começar a se tratar melhor, né? Eu falo até para minha paciente, você está se tratando como? Você se autoriza a tomar, nada contra, mas eu, pessoalmente, tenho esse cuidado. Tomar água num copo de plástico, se você tem um copo de vidro ou uma taça, então eu mereço dar para mim, porque eu sou a habitação, né? O meu corpo é a habitação do meu espírito, que é de Deus. Eu dou o melhor que eu tenho na situação que eu me encontro. Entende? Então, eu não aceito nada que não seja o melhor que tem nas minhas condições. Então, depois que você entender isso, você começa a entregar para o teu corpo movimento, porque movimento é vida. Então, você tem movimento, você acorda numa hora boa e dorme numa hora boa, porque você tem o ciclo circadiano, você tem a liberação de cortisol, tudo isso faz parte do bom funcionamento de você. Então, é teu templo que não é para carregar um espírito de Deus. Então, você acorda na hora certa, você dorme na hora certa, você come devidamente, né? Evitar tudo que for. André, o que é comer devidamente? Cara, guarda isso. Tudo que for descascado, pode comer. Tudo que for aberto lata para comer ou desembrulhado, evita. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Então, tudo que você vai colocar dentro do teu templo. Movimentação.
do teu corpo, fazer com que todos os seus músculos funcionem 100%, o máximo. 100%. Ah, não, mas não posso por causa do meu joelho, não posso. Coitado todo mundo põe culpa no joelho, ou no abdômen, ou no, sei lá, na coluna, né? E não, porque o meu médico falou que eu não posso. Enfim, e você compra aquela, ou a minha vizinha me falou que eu não posso. Você compra aquilo e você deixa o seu corpo perecer em termos de exercício físico. Porque às vezes você não pode movimentar o joelho, mas você pode fazer de outra maneira exercício físico. Claro. E você tem que pensar. Não pode ficar arrumando desculpas, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Verdade. Né? Então, se você entender que tudo é pleno e depende só do seu comando, e depois de tudo isso ainda tá difícil, porque não consigo performar legal com o meu marido, eu não consigo performar lá no meu emprego, eu não consigo por causa de um defeito estético, um defeito anatômico, não é nem estético, um defeito anatômico. Homem tem muito problema, às vezes, com calvície, né? Se sente menos homem, sei lá, qualquer coisa que tá atrapalhando. Cara, você tem de arrumar, porque aquilo vai fazer diferença na tua performance. E não é no dinheiro que você vai receber por conta disso. É no que você veio para a sua jornada. É o que você foi. Autoestima das pessoas. A tua jornada, é o que você veio fazer aqui como missão que Deus te autorizou vir. Então, e a cirurgia plástica é só para te ajudar nesse propósito. Muito bacana, um assunto interessantíssimo, trouxe até algumas novidades que eu confesso que eu não conhecia. Lógico, eu não sou especialista nem nada, mas como jornalista já estudei muito algumas coisas. A gente sempre sabe um pouquinho de muita coisa, mas não muita coisa de um negócio só. E a Andréa pôde trazer para a gente algumas curiosidades da cirurgia plástica que, muito mais do que uma solução estética, é muito mais uma solução para a alma. Não é isso? Andréa, obrigado pelo bate-papo, pela conversa, né? Prazer te receber. Obrigada a você. Um forte abraço, tudo de bom.